Ok, pessoal, vamos lá. Hoje, dia 15/5, oitavo ano D. Nós havíamos feito a questão 27. Vamos fazer hoje a questão 28 e 29. Da outra vez eu havia feito com vocês no quadro, tá? Vou fazer de uma forma mais rápida hoje e depois eu coloco no PDF, caso vocês achem interessante. É bacana ter no caderno para a gente ir vendo as estratégias, tá? Tem um dificultômetro, que é um negocinho que eu inventei, para vocês me falarem o nível de dificuldade desse exercício, tá? A gente vai ler, vou perguntar para vocês, depois eu vou resolver e aí vocês vão me dizer o quão difícil é essa questão, se é que ela seja difícil, tá? De 0 a 10. Se for mais difícil, é para copiar a questão? Passa para o seria interessante, mas eu preciso dar uma adiantada no assunto com vocês e tratar como vocês vão ser avaliados esse bimestre. Então vamos lá. Por enquanto não precisa copiar, é só para ser meio rápido. E vou aumentar um pouco o zoom aqui. Eu acho até que eu consigo aumentar um pouco o tamanho, mas não vai ser suficiente. A questão 28, a 27 nós já fizemos no quadro, né? Então a questão 28, deixa eu colocar o zoom máximo aqui. Vou ler com vocês e aí a gente começa a conversar a respeito da dificuldade. Questão 28 está aqui, ó. Observe o ponto K destacado na reta numérica abaixo, que está dividido em partes iguais. Então tem um ponto K aqui, né? E uma reta dividida em pontos iguais. Vamos ver o que está perguntando. Nessa reta, o ponto K corresponde à localização de qual número? Bom, a questão está aqui. Deixa eu diminuir de novo o zoom. A questão 28 então é essa. Começa aqui, né? Deixa eu dar um destaquezinho aqui. Pode ser em rosa. Questão 28, só para a gente saber. E aqui estão as alternativas. E aí? Quão difícil essa questão é de 0 a 10? 2. Não sei, é 10? 2, 3. 2, 3 significa que vocês têm ideia de como seja, né? Até é fácil. 10 seria, não sei nem como é que começa. É isso? Então deixa mais ou menos em quanto? 3. Então vamos lá. Essa é a avaliação de vocês, depois eu falo a minha, tá? Bom, o ponto K está aqui, destacado na reta, está dividido em partes iguais. Então eu preciso saber, se está em partes iguais, o que tem entre o menos 1 e o 1. O que tem entre o menos 1 e o 1? 0. Antes do 0 tem o menos 1, antes do menos 1. Antes do menos 2. Antes do menos 3. Antes do menos 4. O K está na onde? Essa é uma questão muito difícil, gente. Não. Não conseguiriam fazer? Vou colocar um para um de dificuldade, professor. Peraí. Gostaram do meu dificultômetro? Não é bem um gráfico. Pessoal, vamos falar sério, só erra essa questão quem não leu. Eu não vou ficar falando toda vez a mesma coisa em todas as questões, mas dessa vez eu ainda vou falar, tá? Fizeram essa prova rápido demais, gente. É sinal de que vocês nem leram. E é aquilo que eu tenho falado, vocês têm que ficar aqui 2h30 fazendo essa danadinha dessa prova. Leu, não leu, fez, não fez, respondeu, não respondeu, você tem que passar 2h30 aqui. Aí tem uma galera que consegue fazer a prova em 2 minutos, pinta tudo os quadradinhos lá em mais 2 minutos, 5 minutos terminou tudo, aí fica 2h25 assim. Gente, eu não aguento. Se você vai ficar sem fazer nada, pelo menos leia a prova. Pelo menos o tempo passa.
Para pensar, são 52 questões. 52 questões. Vamos arredondar para 50. Tá? Vamos deixar duas de lado aí. 52 questões. Se você usar um minuto para cada uma, vai quase 1 hora. 50 minutos. Se você for parar para pensar, 2 horas e meia para responder toda a prova, acaba até de repente sendo pouco. Faz, gente. Vocês vão ter que ficar 2 horas e meia aqui parados. Tem questão que é difícil? De matemática? Não vou falar de português, não. Eu li a prova e eu não achei nenhuma difícil. Mas, vamos lá. Tem questão que é difícil de matemática. Ok. Mas tem questão que é fácil. Sério que você não saberia fazer uma questão dessa daqui? Qual conta impossível que a gente fez aqui que vocês não saberiam fazer? Só uma questão quase que de lógica, né? Se fosse ainda de 2 em 2, de 5 em 5, de 3 em 3, mas é de 1 em 1 ainda esses risquinhos. Só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para trás, negativo, e achar o valor. Não tem muita desculpa. Concordo com vocês, ó, nível 1, podia colocar nível 0, número 0,5, só para ter que ler. Mas não é uma questão difícil. Já vamos para outra. Já colei aqui, deve estar em algum lugar, deixa eu achar. É a questão 29. Ficou mal recortado e aqui ficou meio torto a minha foto, né? Vamos lá. Vou aumentar o zoom no máximo, fazer igual a outra. Achar o começo dela aqui e a gente vai lendo. 29. Reginaldo irá fazer um calçamento utilizando um total de 400 blocos de concreto no formato de paralelepípedo reto. Ele fabricará todos esses blocos com a mesma dimensão, com as mesmas dimensões, e precisará determinar a quantidade de concreto necessária para fabricá-los. Observe na figura abaixo a representação de um desses blocos, com as dimensões externas indicadas. Então tem aqui um bloco, ele vai precisar de 400 desses, né? 20 metros aqui de comprimento, 10 de largura, 6 de altura. Descer um pouquinho aqui, vamos ver o resto da pergunta aqui. De quantos centímetros cúbicos de concreto Reginaldo precisa, no mínimo, para fabricar todos esses blocos? E aí vem as alternativas. Quão difícil essa questão é para vocês? Deixa eu ver. 4, 9. 4, 9 está bem distante, hein? 9 é porque não faz nem ideia de como começa, de como termina. 8, mais ou menos isso, então? Alguns alunos aí não estão sabendo nem começar. Como que calcula isso? Cri, 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 cri. Vamos chutar. É isso? Ok. Vou deixar lá no 8, 9. Teve um aluno que falou 4. Sei lá, deixar por aqui, depois a gente refaz ela. Pessoal, quando fala aqui de centímetros cúbicos, nós estamos falando de volume, tá? Volume. Antes de falar de volume, se tivesse escrito em vez de centímetros cúbicos, se estivesse falando de centímetros quadrados, a gente estava falando de área. Então imagina o seguinte, imagina um retângulo aqui, por exemplo, que medisse, sei lá, 5 centímetros por 3 centímetros. Para a gente achar a área, a gente vai fazer 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Por isso que eu falei, quando eu tenho o quadrado, é a área. É multiplicar um valor pelo outro. Aqui é volume. Para calcular volume, é só multiplicar todos os números também que você vai saber o volume. Esse vezes esse você saberia a área. Aí você pega a área e multiplica pela altura. Você saberia o volume. Então, por enquanto,
o volume desse paralelepípedo, tá? Seria 20 vezes 10 vezes 6. 20 vezes 10 vezes 6. Por enquanto, por quê? Porque eu vou descobrir o valor de 1 e depois eu vou multiplicar por 400. Porque eu tenho que fazer 400 desse bloco. Então eu calculo o volume de 1 e multiplico por 400. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Esse é o jeito de resolver, tá? Macete matemático. Observem que tem um zero, dois zeros, 3, 4 zeros. Quando a gente vai multiplicar, fazer uma conta de vezes, vamos supor, fala um número qualquer aí. 20, já falaram o número com zero, tá? Mas se eu for multiplicar 20 vezes 32, como tem esse termina com zero, eu colocaria esse zero aqui e fazia 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pronto, está feito. Esse zero que termina já ficaria aqui. Mas vamos supor que ao invés de 32 fosse 32.000. Como que ficaria essa conta aqui, ó? Como ele termina com 3 zeros e tem mais outro zero aqui, ó, eu poderia já de cara colocar 4 zeros. Ou colocar, vamos lá, fica mais fácil para vocês entenderem. Esse zero que está aqui, ó, vou colocar aqui, beleza? Que a gente já viu que é a conta que a gente faz. A gente faz 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Reparem, 3 zeros mais esse zerinho daqui dá 4. Ele fica com 4 zeros. Isso é um macete matemático. Se você está fazendo conta de vezes e já tem 4 zeros, a sua resposta, no mínimo, vai ter 4 zeros. Não tem jeito de não ter. Posso fazer na calculadora depois dessa conta, vocês vão ver que vai dar isso daqui. Por que no mínimo? Porque às vezes, vamos supor, deixa eu... 350 vezes 2. No mínimo vai ter um zero, mas vocês vão ver que nesse caso aqui vai ter 2. Porque quando eu multiplico 2 vezes 5 dá 10. Ele aumenta um zero, ó. 2 vezes 0, 0. Esse aqui está aqui. Aí você faz a conta, às vezes aumenta, mas no mínimo vai ter 1. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Então, pelo menos um zero ia ter que ter. Às vezes acontece de ter mais. Então, como eu estou multiplicando e aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros, eu já vou nas minhas respostas aqui dando uma olhadinha, ó. Tem 4 zeros. Pronto, já matou a resposta. Já seria isso daqui, ó. No macete. Mas vamos fazer a conta direitinho aqui, ver se dá isso mesmo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 4. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E aí é só colocar aquele monte de zero, né? 48. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. 480 mil. Fácil assim. Vamos na calculadora? Vocês não estão acreditando em mim que quando multiplica lá e dá é só contar a quantidade de zero? Vamos lá. 20 vezes 10. Ó, 20 vezes 10. O 20 tem um zero, o 10 tem um zero. Um zero e um zero, 2 zeros. Vai dar 200. 2 zeros. Vezes 6. Continua tendo 2 zeros. Vezes 6. Continua tendo 2 zeros. Vezes 400. Agora tem 2 zeros de 1.200. Vezes o 400. Vezes 400. Vai ter 4 zeros. O zerinho a gente só vai empurrando para frente. Então, no mínimo ia ter isso. 480. Basicamente, para essa conta, galera, tinha que ter o conhecimento mínimo aí, principalmente de retângulo, área e volume. A área é um lado vezes o outro,
O volume é só multiplicar as 3 arestas, falando bonitinho, tá? A gente chama isso daqui de uma figura 2D, esse retângulo que eu apaguei aqui, porque ele tem só altura, largura e altura, ou comprimento e largura, mas são só 2, um lado e outro lado. Essa figura tem 3 dimensões, ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Então 3D. Para você achar o volume, só multiplicar os 3. Tranquilo? Multiplicou os 3, achou o volume de 1. Essa primeira parte aqui, ó. Tá? Por que eu multipliquei por 400? Porque tem 400 desse bloco. Só isso. Aí o jeito que você fizer com um macete, dá para a resposta, né? Só contar a quantidade de 0, olhar para a resposta, que tem 2 zeros, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Ok? Agora que vocês sabem a resposta, o que a gente faz com esse dificultômetro? 2. Aqui? Mais? Seria 2 mesmo. 2? 2. Mas é 2 só para quem sabe, né? Para quem não sabe é 10. Não adianta, vai chutar. Mas veja, de novo, gente, são conhecimentos básicos aí que eles estão cobrando da gente. Ok? Área e volume já pensam um lado vezes o outro. Vai multiplicando os lados. A ideia básica é essa. Não é toda figura que é assim. Por exemplo, a área de triângulo. Base vezes altura dividido por 2. O triângulo é metade do retângulo. Tá? Mas basicamente isso. Dito isso, gente, vamos para o nosso assunto. Deixa eu ver como é que está aqui de espaço. Vou salvar o que nós já fizemos. Tranquilo? Ajuda vocês esses exercícios, pessoal? Falando assim, indo um por um, corrigindo. Tá? Prova que vocês fizeram do CAED. Não erre mais essas questãozinhas. Vamos começar a pegar firme nisso aí. Vamos dar orgulho para os pais, para a escola, para a turma. É que a gente é muito limitado com questão financeira, mas eu sugeri para o Jefferson, diretor Jefferson, professor Jefferson, eu chamo de professor Jefferson, e às vezes eu chamo de Jefferson, que é companheiro, mas companheiro de trabalho, mas diretor Jefferson, né? Que desse alguma premiação para as melhores turmas. Num primeiro momento lá que a gente fez, ele chamou alguns que foram os melhores, né? Eu espero que ele consiga alguma premiação aí. Não estou prometendo, nem ele prometeu, pelo contrário, ele falou que está difícil. Mas seria interessante. Bom, estamos estudando polígonos. Antes de começar, pessoal, preciso falar com vocês o seguinte. Eu não vou passar prova para vocês. Vocês vão ser avaliados. Primeiro, metade das notas de vocês, deixa eu ver se colocar primeiro, eu vou colocar 50%. 50% do que vocês fizerem vão ser as atividades. Só tem um detalhe, essas atividades vão estar no plural. Uma vez por semana, eu vou trazer os Chromebook aqui em sala, provavelmente na quarta agora, tá? E todas as questões que eu já tiver passado para vocês vão pegar essa uma aula e vão pegar o livro e vão passar lá a resposta para lá. Se eu não tiver feito, ou faz na hora, ou se vira, ou vai ficar sem fazer. Inclusive, galera, já tem algumas atividades lá. Deixa eu ver se eu deixei um aqui no jeito. Quando vocês forem no meu, vai tá bem mais coisa. Você vai em Maestro, clicou em Maestro, eu acredito que já vão aparecer todas as atividades de todas as matérias para vocês. Eu não sei, a minha visão aqui só é de professor, tá? Mas clica lá em Maestro, inclusive no celular. Se vocês usarem o celular, acessarem pelo celular, já vai estar disponível lá. Inclusive, pelo celular tem uma facilidade. Você fez no livro.
tá? Você não quer ficar digitando. Você pode tirar uma foto do seu exercício feito e postar lá na resposta, tá? No Chromebook não, você vai ter que digitar x igual a tanto, x igual a 18, vai escrever x igual a 18. Deixa eu achar aqui o que eu já passei para vocês, ó. Minhas turmas, ele já entra no 8º, só que normalmente ele entra no 8º A, que em ordem alfabética. Lá, ó, 8º ano A, vamos mudar aqui. 8º ano D, D de demorou. Fiquem bem atentos, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom, para que vocês vejam essa barrinha amarela aqui, ó, são as datas, tá? Ó, deixa eu ver como é que eu faço mesmo, acho que é assim, eu descobri uma ferramenta que chama lupa, ele aumenta aqui, ó, tá em 200%, 28/4 já foi, era prova de recuperação, acho que teve, não teve não, ó, programado aqui, ó, pro término, 19/5, primeira atividade do segundo bimestre, página 5, eu vou explicar hoje e já está lá no plural para vocês responderem até sexta-feira. Quarta-feira eu trago os Chromebook, a gente já pode pôr resposta. Se você não pôr resposta, você vai ter até o dia 19/5 para pôr essa resposta. Que jeito? Aí eu uso o celular. Professor, não tem celular. Fala comigo ou com algum professor, pede para aquele papelzinho para vir aqui na biblioteca na parte da manhã e lançar essas notas, senão você vai ficar sem nota. Que metade da sua nota vai ser isso aqui. Depois que vocês mandarem, eu consigo corrigir. Nada? Tá? Então, ó, já tem duas atividades que estão para 19/5 e tem uma que eu já estou agendando, mas essas datas eu posso mudar, tá? Tem uma já está agendada para o dia 26. Então hoje lá vocês iam conseguir ver todas essas atividades. O que vocês conseguirem fazendo, vai fazendo no livro. A hora que eu trouxer o Chromebook, você olha a resposta lá e escreve. É para ser rápido. Se você deixar para ver na hora, e eu também não vou deixar no dia lá, vocês ficarem trocando de livro. Tá? Faz o que você tem. Tranquilo? Beleza. Bom, tendo dificuldade, eu ainda nenhum aluno me trouxe, me deu alguma resposta, tá? Ainda não consegui ver nenhum retorno para eu falar como que eu consigo ver, mas eu acho que tem um lugarzinho lá que eu consigo falar, ó, ficou legal os seus exercícios, tá tudo certo, tá tudo errado, da onde você tirou essas respostas, o que é isso, meu Deus do céu, socorro, tá? Tem lá o espaço para eu escrever, eu acho que tem, estou aprendendo assim como vocês. Voltando aqui, e os outros 50%? E os outros 50% para ser a nota de vocês? Sabe aquela provinha que vocês fizeram do estado? 8 questões de português, 8 questões de matemática? Sim. Vai ser aquela provinha de matemática. Eu fiz não. Não, todo bimestre está tendo. Então, do primeiro bimestre já foi. Tá? Nesse bimestre, quando for fazer essas provinhas, essa prova externa, eu vou pegar aquela nota e vou somar aqui. Então vamos supor, você fez todas as atividades, você está com 5. Aí lá naquela outra prova lá, sei lá, você tirou 30. Tá? É 50%, eu vou somar com 15. Certo? Você tirou 3. Só que 3 de 10, né? Eu divido por 2 a nota e coloco aqui. Tranquilo? Conseguiram entender? É isso, gente. Bora estudar agora. Melhor assim? Quero muito que vocês comecem a levar mais a sério essas provas. Por isso que eu tô fazendo com que metade da nota de vocês seja aquela prova lá. Vocês começarem a ler, prestar atenção que está o seu bimestre lá naquela prova. Bom, nosso assunto de hoje, deixa eu aproveitar aqui, eu acho que eu tinha pego a apostila em algum lugar. Esse.
Isso aqui nós já vimos. Relação entre a medida do ângulo interno e o ângulo externo. Já vimos, né? Sim. Que como forma uma meia lua aqui, ó, esse ângulo interno com esse ângulo externo, ele dá 180. Beleza. Vimos a questão dos lados. Chegamos aí, abre aí a apostila na página 4, galera. Falei a respeito desses nomes: triângulo, quadrilátero, pentágono. Não? Ainda não? Então bora lá. Pessoal, cuidado só com acento, hein? Deixa eu aumentar mais o zoom aqui. Que página, professor? Página 4. Na parte de baixo tem uma tabelinha. Nessa tabelinha tem as nomenclaturas das figuras. Uma figura que tem 3 lados é um triângulo, certo? Uma figura que tem 4 lados, quadrilátero. Sobre o retângulo, quadrado, são quadriláteros. São quadriláteros com nomes especiais. Naquela aulinha que a gente viu do a prova Brasil, a gente viu que tem paralelogramos e trapézios. Aí entre os paralelogramos tem o próprio paralelogramo, tem o retângulo, o losango e o quadrado, certo? São quadriláteros que são determinados ou denominados paralelogramos. E ainda tem os trapézios. E ainda tem as figuras que não têm nenhuma dessas propriedades, né? Por exemplo, os 4 lados diferentes. Beleza. 5 lados. Pentágono. Cuidado com acento, hein, gente? Pentágono, 5 lados. Qualquer figura que tiver 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Já vou pular para o 10 para vocês verem que tem que tomar cuidado com o acento. 10 lados. Cuidado, é decágono. Não vamos falar decagano, não, é feio. Certo? Decágono. Pessoal, aqui só estão alguns. Só estão alguns. Por exemplo, 11 lados tem nome. É decágono. 12 lados está aqui. Do decágono. 13 lados. Tridecágono. 14 lados, tetradecágono. O que é cágono? Oi? O que é o quê? Cágono. Seria a quantidade de lados. Tá? Uma terminologia para o número de lados. Principalmente esse gono, tá? Porque, ó, 20 lados, icoságono. Não são todas as figuras que têm nomes. Tá? Por exemplo, 23 lados, não sei se tem nome. Os principais estão aqui, mas tem algumas figuras que têm nome e não estão aqui. Então, se por exemplo falar assim, quantos lados tem um eneágono? Você tem que vir aqui na tabelinha e dar uma olhadinha, ó. Eneágono, 9 lados, ok? Só nomenclatura, não precisamos ir muito além disso. Vou diminuir o zoom aqui, porque a gente precisa desse daqui, ó. Esse aqui é o nosso assunto. Quantidade de diagonais de um polígono. Cadê meu texto? Não escrevi em lugar nenhum? Para mim que eu tinha escrito. Então bora lá. Quantidade de diagonais de um... Oi? O senhor não guarda mais os cadernos?
Só o plural. Só o plural. Fica mais fácil para mim e eu não gastar tanto tempo vendo o caderno. Sim, copiem. Quantidade de diagonais de um polígono. A propósito, já coloquem isso daqui, ó. Deixa eu fazer bem bonitinho. Fazer um quadradinho amarelinho. É esse aqui que eu quero. Aí vou escrever sem preenchimento, desse jeito aqui. E vai estar escrito o quê? Diagonal igual, em preto. Diagonal é igual n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. A letra não ficou muito bonita, não? Mas está entendível. Daqui, pessoal, precisa que vocês entendam o seguinte. Esse Dzinho aqui, ó, ele é o número de diagonais. Tá? E o N, esse D é o número de diagonais. E o N é o número de lados. Tranquilo? Ok. Pessoal, o primeiro eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer a figura. O primeiro e o segundo dá para fazer a figura, vão ter poucas diagonais. Mas depois eu vou mostrar para vocês, até naquele programinha mais... que tem alguns que são difíceis de calcular. E não dá para ficar fazendo desenho que provavelmente, no desenho aqui bonitinho do computador, vocês vão ver que é chato de ficar riscando. Se você for fazer na mão, aí que lascou de vez. Então veja bem, isso daqui que está em amarelo, aqui em destaque, é uma fórmula. Algum matemático já gastou um tempinho lá, já apanhou, tomou rasteira, soco no queixo, já apanhou pra caramba para chegar nesse resultado aqui, ó. De forma que você não precisa mais sofrer. É só usar isso aqui que você chega na resposta. Essa é a ideia. Então, a princípio, vamos supor um quadrilátero. Quadrilátero tem quantos lados? 4. Vou fazer uma figura aqui com 4 lados. 1, 2, 3, 4. Ok? Façam aí também. Vocês precisam de régua? Alguém precisa de régua? Qualquer coisa a gente pede régua lá na coordenação lá. Quadriláteros. Quantas diagonais tem esses quadrilátero? Deixa eu ver o que seria 3. Diagonais. Você tem que começar num vértice, passando por dentro da figura, chegar em outro vértice. Uma diagonal, 2 diagonais. Nossa, quase certo. Tranquilo? Conseguiram entender isso? Pessoal, então veja bem. Quando a figura tem poucos lados, a fórmula não tem muito sentido de ser. Mas essa fórmula, se a gente utilizar, a resposta vai dar 2. Então presta atenção aqui, ó. Deixa eu fazer em preto mesmo. Diagonal é igual. Diagonal é igual. Número de lados vezes número de lados menos 3. Tudo isso eu vou dividir por 2. Algum matemático alguma vez sentou, eu preciso calcular o número de diagonais, como é que eu faço? E começou a pensar, chegou nisso daqui.
O livro ele meio que demonstra como que o cara pensou para chegar na fórmula. Mas o fato é que, como é que eu vou usar isso daqui? Vou colocar em azul, tá? No lugar do N, essa figura não tem 4 lados? N é o número de lados, então, ó, número de diagonais é igual 4, porque essa figura tem 4 lados, vezes 4 menos 3, dividido por 2. Acabou meu espaço aqui, ó, vou continuar aqui embaixo, tá? Então o número de diagonais vai ser igual a 4 vezes 1, tranquilo? 4 vezes 1, então eu fiz 4 menos 3, 1, dividido por 2. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2, como nós vimos aqui, a figura tem 2 lados. Tem 2 lados, tem 2 diagonal. É isso. Professor, mas para que fazer todas essas fórmulas se eu faço a figura e faço 2 riscos? Então, uma figura que tem 4 lados é fácil. 5 lados, ok. 6 lados, a partir daí começa a ficar difícil. Deixa eu fazer de 5 lados aqui, ó. Não. 4 lados. E se fosse assim? O famoso, quantas diagonais tem o decágono? Não é o decagano, não. Sempre alguém ri do decagano. E aí? Então vocês vão ver que agora não é tão fácil calcular. Agora, na verdade, eu sei. Já fiz essa continha aqui algumas vezes. Tá? Quantas diagonais tem o decágono? Copiaram até aqui? Não. Copiem então que eu vou mudar de tela. E com muita paciência, vou fazer todas as diagonais de um decágono. Fica bonitinha a figura. Esse vocês não vão conseguir copiar. Mas depois vocês vão ver que, se eu usar a fórmula, fica muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Copiado? Vamos, galera. Copia tudo isso aqui, ó. Desde lá da fórmula, figurinho, desenho aqui. Isso daqui, ó, é fórmula. Tá? Isso aqui, todo exercício vocês vão ter que usar. Todo exercício que vai falar a respeito de quantidade de diagonal, de polígono, vocês vão ter que usar isso aqui. Número de diagonais é igual número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Lembra de valor numérico que a gente estudou no primeiro bimestre? É isso, ó. Eu calculei o valor numérico para n igual a 4. No lugar do n eu coloquei 4, porque eram 4 lados. Agora a próxima figura, que é um decágono, eu vou calcular, tá? Eu vou calcular. Vou usar essa fórmula, de forma que em vez de 4, quantos lados tem o decágono? 10. No lugar de n, eu vou colocar 10. Vamos lá, depois a gente faz a figura e a gente confere. Está em preto. Diagonais igual número de lado vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Número de diagonais é igual 10, porque agora o decágono tem 10 lados, não é isso?
Então 10 vezes, no lugar desse n, vou colocar outro 10. Menos 3, divide por 2. Então vai ficar 10 vezes 7, dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70, divide por 2, 35 diagonais. O número de diagonais dentro de um decágono é 35. Quero fazer um desenho bonitão com vocês. Vocês não vão conseguir desenhar igual. E a gente vai conferir se vai dar 35 mesmo. Posso mudar de tela? Tá entendendo? Tá entendendo? Ok, galera? Vamos lá. Não precisava muito fazer isso, e eu poderia até ter pego uma outra figura um pouco com menos diagonais. Mas, já que a gente chegou nesse ponto, e eu já coloquei o exercício, estou com aquele aplicativo matemático, já mostrei ele para vocês alguma vez, né? Lá vem aquele triângulo mongoloide de novo. Não. Agora o trem é mais cabuloso. Agora eu vou fazer um decágono. Tá aí o decágono. Pessoal, número de diagonais. Presta atenção. Tem 35, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essas 35. Se vai faltar ou se vai sobrar. A partir de um ponto, eu vou ligando todos os pontos por dentro. Ó. Isso é uma diagonal, duas diagonais, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já não é diagonal, que é lado. Deu quanto? 7. Confere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui já é lado. 14. Professor, deu 7 em cada um, não é só pegar os pontos e multiplicar por 7, daria 70? Não, não dá certo pelo seguinte. Se você pegar esse terceiro ponto, essa diagonal aqui já está feita, ó. Então não conta. Vocês vão ver que agora estava dando 7 em 7, né? E era para dar 21. Vai dar 20 agora. Vai dar 1 a menos. Ó, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Essa daqui já está ligada. Então 20. Agora a próxima. 21, 22, 23, 24, 25. Aqui já está ligado. Sempre no A aqui já vai estar ligado, né? Falou A porque na letrinha A aqui. Quanto que tinha dado? 25. Obrigado, que eu tinha perdido a conta. 26, 27, 28, 29. Aqui já foi. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Não tem mais diagonal aqui para vocês ligarem. De todos os pontos aqui, ó, se vocês contarem, vai ter sempre 7 linhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece com o quê? Com a terra, professor. Hã? A terra. Com a terra? Essa faz o desenho. Não sei, eu acho legal o seu desenho, mas... Aí. Deixa eu fazer só uma última coisa aqui. Que isso? Pois é, se você quiser ir lá na coordenação falar que ele te agrediu. Não, ela. Foi ela. Vou denunciar. É, porque a agressão, esse tipo de agressão das... O professor está enfiando o lápis dentro do ouvido da pessoa? Então. Não fazer não, esse guri. Então, os dois parem, senão já viu, né? Só tem esses 2 pontos aqui. Cadê o ponto? Ops. Ah, eu queria que aparecesse esse daqui também. Verdade. Eu só tô dando uma ajeitada aqui que eu quero colocar essa figura lá pra vocês fazerem em casa o desenho. Dá conta ou não? Não, professor. Então, pessoal, veja bem. Presta bem atenção. Deixa eu só terminar aqui de colocar os pontinhos. Vou clicar com o botão direito, vou em exibir rótulo, vai aparecer todos os pontos porque eu queria que vocês aparecessem. Muito bem. Aí eu faço aí. Só que demora um tempo. Aí eu faço. Deixa eu cancelar ele. E J, vem pra cá. Do que você fazia. Pronto. Bonitinho. Eita, ficou um ponto pro lado de fora. Vou fazer de novo. Cadê? Novo. Aí, agora sim, pegou todos os pontos. Então, pessoal, não precisa fazer, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagine que vocês tenham que calcular a quantidade de diagonais de uma figura qualquer. Ou você vai fazer o desenho e vai contar quantos riscos tem aqui dentro, ou você vai usar essa fórmula. Você troca o n por 10, que no caso aqui tem 10 lados, e chega no resultado da conta. Não precisa ficar sofrendo com desenho, com contar linha, com contar reta e faz aqui, faz acolá, tá? A conta, a fórmula já dá esse valor para você. Tranquilo? Um exercício para vocês fazerem em 2 minutos agora. Eita. Quantas diagonais há em um
octógono. Tenta calcular aí, gente. Quantas diagonais há em um octógono? Octógono tem quantos lados? 8. Isso, tenta fazer o cálculo aí. Faz do jeito que vocês acharem que é. Daqui a pouco eu venho corrigindo. Não precisa fazer desenho, só fazer o cálculo. Deixa eu botar pra cima. Ah, não, você não. Então tá. Quem ainda não conseguiu começar, começa assim, ó. Diagonal igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Troca o n por 8 e faz a conta. Rapaz, está desmaiado lá que é a menina. Deixa eu ver o que está acontecendo. Já peguei o resultado aqui no seu. Desce lá na coordenação com seus cadernos, setor de baixo. Não, 7, 10, pode descer na coordenação já. Vai receber uma advertência. Mas vai ser material, não tem nada. Vê o que está acontecendo. Pode ficar o nome mesmo? Quando não está conversando, está dormindo. Até agora o que é pior? Eu quero ir. Eu quero dormir. Chegou ela dormir. Gente, preguiça de professor. Fica aí, não fui eu, né? Aí eu O esse lado tem um octógono. o Maria, chiclete. Não. Tem o N aqui, ó. Bora lá, cara. Quanto que deu? Deu 20. 20? 20 ou 25? Vamos dar uma olhada aqui. Então vai ficar 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Pessoal, com o tempo, a gente costuma fazer essas contas mais rápido, tá? 8 vezes 5, 40. Metade de 40,
Era 20 mesmo, não era 25 não. 8 vezes 5, 40. Metade de 40 é 20. Bom, nós vamos ter... Eu preferia não passar esse tipo de exercício que eu vou passar agora. Mas vocês vão ter esse problema daqui a pouquinho. Certo polígono possui 9 diagonais. Ponto. Quantos lados tem esse polígono? Pessoal, esse daqui eu vou fazer com vocês porque ele demanda um problema. Eu acho que eu já tenho noção de fazer isso. Um problema que acontece que teoricamente vocês teriam que estar no 9º ano para resolver. Mas vai ter esse tipo de exercício no livro, tá? A fórmula é a mesma. Diagonal, número de diagonal é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. O que tem de diferente nesse exercício? O que tem de diferente é que ele indica o número de diagonais. Então, Bicho, o que aconteceu lá? Faz o quê? Oi? Eu não sei. Eu tô tão pensativa aqui, a minha pensação, mas eu não quero fazer isso. Pensativa do quê? Gustavo. Porque isso daí é brincadeira. bom, o problema aqui, galera, é que é falar do número de diagonais. Ou seja, ele informou, na verdade, que o D é igual a 9. E a gente precisa descobrir qual o valor desse N. Entenderam a diferença desse exercício para os outros? Sim ou não? Sim. Bom, aqui um jeito de sair é pegar esse 2 que está dividindo e multiplicar ele para lá, ó. Ok? Então, 2 vezes 9 vai dar 18, é igual. Aqui não copiem ainda. Não, pode copiar. Pode copiar? Não copie ainda não, essa parte que está em verde, tá? Só que ó, esse 18 pode copiar, que o que eu vou fazer aqui agora eu vou apagar. Se a gente resolver do jeito tradicional, seria fazer o chuveirinho aqui, ó, propriedade distributiva, né? N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3N. Por que eu vou pedir para vocês não copiarem essa parte em verde? Isso aqui é uma equação do 2º grau. Isso aqui vocês vão aprender a resolver só no 9º ano, tá? E aí tem alguns problemas, alguns dilemas matemáticos para a gente continuar essa conta. Equação do 2º grau
quando tem esse x ao quadrado, ou no caso aqui n ao quadrado, ele tem duas respostas. Possui duas respostas. Você faz o cálculo, você chega na resposta assim, não tem x igual a 2? Vamos supor, tá? Nesse daqui, quando tem n ao quadrado, fica assim, x igual a 2 e x igual a 5. Pode ter duas respostas, pode não, geralmente tem duas respostas, tá? É o que a gente chama de equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem duas respostas. Do terceiro grau, 3 respostas. 4 respostas e assim por diante. E outra, isso daqui vocês só aprendem no 9º ano. Aí, existe uma forma de resolver isso reduzindo, fazendo uma redução de grau, que a gente chama. Ela não vai continuar sendo não vai dar certo. Deixa eu pensar aqui. Na outra conta que tinha lá, falei besteira aqui, vamos ver. Porque aqui vai ter que ter o n ao quadrado menos 3n. E aí ficaria n ao quadrado. Que na outra conta que tem lá, a gente troca o 9 aqui, tá 4n. Eu esqueci desse detalhe que dava para dividir. Mas nesse caso aqui não tem o que fazer não. Ficaria assim, ó. E aqui a gente tem um problema bem sério, que mesmo só colocando valores, no caso de vocês, para eu não entrar no assunto de equação do segundo grau, pessoal, por enquanto, vocês vão ter que ir chutando valores para a conta dar certo. Pode ser na parte de cima mesmo, aqui mesmo. Como assim chutando valores? Por enquanto, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Vamos supor que o n é o número de lados, que eu troque por 5. Se essa conta der 18, tá certo. Acabei de descobrir o valor. Por enquanto é o jeito que a gente tem para resolver isso. Eu não posso adiantar o assunto para vocês do 9º ano, que é um assunto importante e leva algum tempo, pelo menos um mês aí para a gente trabalhar com equação de segundo grau, tá? Não é difícil, mas é assunto do 9º ano. Então, por enquanto, eu estou fazendo assim, ó, para n igual a 5. Se o valor der muito pequeno, eu aumento. Se der muito grande, eu diminuo. Tá? Vamos lá, vocês vão entender aqui quando eu for fazer. Então, nessa conta ficaria 18 é igual a 25 menos 15. 18 é igual a 10. Falso, né? Vou escrever falso. Tranquilo? Não pode ser 5. Não pode ser 5 a resposta. Falso. Vou até escrever aqui. Não pode ser 5. Mas isso aqui dá uma resposta, dá uma possibilidade pra gente. 5 lados, 5 é muito pequeno, o valor deu muito pouco. Então eu vou aumentar. Vou fazer a conta com 6. Eu tenho agora, vou fazer em vermelho. 18 é igual a n ao quadrado menos 3n. Não é isso? Eu vou dividir, eu vou trocar o 6, agora vamos colocar aqui, ó, para n igual a 6. Então 18 vai ser igual a 6 ao quadrado menos 3 vezes 6. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Sim. Fui chutando valores. E a conta tem que dar certo. Se não der certo, eu vou pegando outro valor. Vamos lá. 18 é igual 6 vezes 6? Muito bem, 36.
E 3 vezes 6? 3 vezes 6, 6 mais 6, mais 6, 18. 18. E quanto que é 36 menos 18? Vou fazer a conta aqui na calculadora para vocês verem. 36 menos 18. 36 menos 18 dá 18. 18 mais 18 dá 36. Ou seja, verdadeiro. Vocês conhecem o símbolo de portanto? Isso aqui a gente lê, portanto, o número de lados é 6, ok? Sempre que aparecer, ou pelo menos por enquanto, sempre que aparecer esse n ao quadrado aqui, ó, o jeito que vocês têm para resolver é ir colocando valores aleatórios e vendo se a conta dá certo. Por enquanto é assim, tá? Essa daqui, gente, é uma conta, equação de segundo grau. A gente teria que ver resolução de equação de segundo grau, ou por Bhaskara, ou por soma e produto. Assunto de nono ano. É que vai cair isso daí em algumas questões aí mais pra frente. Ok? Deixa eu ver que horas são. 35, dá tempo de eu passar mais alguma coisa. Para casa. Eu tô copiando, olha. Presta atenção. Página 5. Jogo rápido. Essa tarefa já está lá no plural, tá? 1, 2, 3 e 4. Então, se fazer lá, não precisa fazer na apostila, não, né? A ideia é que vocês façam na apostila, porque vocês não vão conseguir fazer... É conta, né? Ô, professor, e se nós fazer lá e no dia dos planos, o que nós vamos fazer? Tá, daí eu vejo. Eu ainda não sei, é uma boa pergunta. Isso daqui tá lá no plural como um vencimento pro dia 19/5. Inclusive, já que vocês estão querendo fazer bastante tarefa, deixa eu colocar outra aqui. Não, professor, quem foi que pediu? Quem foi o arrumado? Não quis pedir você, 12 e 13 é porque já tá lá também. Você já faz. Quem foi o Eu não. que pediu? Página 12 e 13. Atividade. Vai entregar no final do ano. Adoro. 1, 2 e 3. Também para 19/5, sexta-feira. Oxi. Olha aí, professor, isso é demais. Isso aqui é o plural. Na quarta-feira eu trago os Chromebooks aqui pra gente usar em uma aula. E que vai ser feito? Pessoal, vamos fazer o seguinte: vocês não fazem tarefa nenhuma. Não precisa fazer tarefa nenhuma. Nada de matemática. Eu só passo a prova. Não. Beleza? Não, vocês que sabem, porque assim, tudo que a gente faz parece que tá ruim. E vocês acham que vocês vão aprender matemática sem fazer conta? Oxi. Professor, eu perguntei se vai ter celular. Você entra no plural, mesma coisa, aquela senha
seu e-mail e sua senha. No dia, se eu tiver feito já. Então esse é um problema, eu não sei. Vou ver, eu tô querendo aprender um pouquinho. Se alguém fizer, eu tô doido pra alguém fazer e eu começar a corrigir. Porque mais pra frente daí eu deixo restrito. Eu até ia fazer se eu perguntar se eles disponibilizam o computador de dados. Também não sei. Talvez em contraturno. Na parte da manhã. Tipo, quem estuda à tarde, vem na parte da manhã e vem aqui na biblioteca. Aí você marca um horário e... Ele tá mentindo na pele. Sai fora, não. Pessoal, só um detalhezinho aqui, ó. Abre lá na página 12. É que tem um jogo rápido lá. Não é para fazer o jogo rápido, tá? É lá embaixo, ó. Atividade. Atividade 1. A atividade 1 tem letra A, B. Daí na página 13, C, D e E. Página 12. Lá embaixo. Atividade 1, tem um desenho lá. Um paralelogramo, né? Aí tem, na mesma página 12, A, B. Na página 13, tem a C, a D e a E. Aí a questão 2 e a questão 3. Tá? A questão 4 vai ficar para a semana que vem. Quando vocês olharem lá no plural, fiquem bem atentos, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A esse prazo término aqui, ó. Tá? Como é que eu vou colocar? Se eu fizer isso aqui, vai ficar, dá pra ver? Aqui, deu. Tá? Fiquem bem atentos, pessoal, a esse prazo aqui, ó. Ok? Isso daqui foi a recuperação. Para nós não interessa mais, ó. 28/4 já foi. Agora aqui, ó. Tem primeira atividade, vencimento, término, né? 19/5. Então até o dia 19/5 tem que estar resolvido. Segunda atividade, término, 19/5. São essas duas. Se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Tem atividade 1, tá? Atividade 1, eu não consigo ver as questões, só consigo ver o nome de vocês. Quando vocês clicarem, vai dar para responder. Então não adianta muito eu ficar clicando que não vai aparecer, mas vai aparecer atividade 1, depois atividade 2A, 2B, 2C, 2D. Tá? Olha lá na página 13 ou 12? Página 13, tem 2A, 2B, 2C, 2D. São 4 figuras. Tá? E depois a questão 3. Ok? Clicou em cima da resposta, da questãozinha, você vai conseguir responder. São algumas adaptações. Umas são... eu coloco A, B, C, D, alternativas. Outras você vai digitar a resposta. E é isso. Sim. Ah, tô achando que tá falando comigo, tá... sei lá o que é que ele tá falando. E o rostinho professor? É só isso. Será que eu ponho só isso? Só isso. 41? É só isso. Aí. Próxima aula a gente continua de soma.
já faz pra você. Ele ensina Deixa eu fechar.